Ou seja, tô tranquilo? Bom, beleza, Alex, então, aí, para mais um vídeo aí. Então, agora realmente pensando bem em algumas questões, também vou discordar de alguns pontos que foram trazidos, porque eventualmente eu achei que realmente não foram pontos adequados em relação à minha pessoa, em relação à minha pessoa. Pensando bem, no final não foram totalmente adequados. O que acontece? Houve um ponto específico em relação à questão da respeitabilidade ou da honorabilidade, que realmente, agora pensando bem, está errado, porque eles haviam dito que, não, no final, no final não pode haver desrespeito. Não. Primeiro está errado porque eu vi uma propaganda, inclusive, não, porque eventualmente alteração, uma propaganda, acho que da Globo, alguma coisa assim, colocando algumas crianças ali, falando alguma coisa. Eu não peguei a propaganda inteira, dizendo não, porque no final aqui, eventualmente mudança de comportamento, não sei o que, reabilitação, é uma coisa muito séria e tem que haver respeitabilidade. Eu não entendi o sentido geral da propaganda, porque eu não peguei o conteúdo inteiro. Não sei se é sobre isso. Mas é aquela coisa, falam de respeito, mas também, na verdade, não me respeitaram, né? Porque qual que foi a grande questão? Nesses vídeos, nos últimos, não houve uma ofensa à minha pessoa. Eu fui chamado de irresponsável e não fui. Não agi de maneira irresponsável na questão de sair de atividades no momento em que achei que não teria resistência, que continuaria de uma maneira muito sucessiva debates, né? E que eu achei que seria uma coisa mais fácil de eventualmente continuar pela internet. Né? Independentemente de ter sido certo ou errado, né? Apenas continuar a debatibilidade contra pessoas inconsequentes e contra argumentos inconsequentes, né? Argumentos verdadeiramente possuídos pelo inimigo, né? Argumentos errados, errôneos, né? Boa parte deles. Ou pelo menos eu creio assim. E como se eventualmente não houvesse, inclusive, só porque eventualmente eu tive algumas situações algumas situações que eu estava brincando, algumas situações que eu realmente não fui totalmente respeitoso nas formas e na palavra que eu eventualmente usei, não quer dizer que não houve falta também de respeitabilidade com a minha pessoa. Eu fui chamado de responsável no momento que eu não fui. No momento que eu não vou ficar entrando numa luta em que eventualmente vai levar muito tempo para eventualmente eu responder, eu vou tentar fazer mais pelo YouTube, né? O que talvez seja eventualmente um jogo errado, porque talvez eu esteja confiando num instrumento de mundo para resolver, embora o que não é proibido, mas para resolver problemas espirituais. Claro, mas não que não possa ser utilizado dessa forma, pode também, tem um propósito para isso. Agora, não quer dizer que seja o único instrumental. Talvez eu decidi sair de um para ir para outro, mas ao mesmo tempo porque lá também estava muito pesado. Um clima muito pesado e eu estava, inclusive, aliás, estava sendo perseguido por mais uma pessoa, eram vários contra um, né? Também é bom, importante lembrar. Ou mesmo vários por trás, né? Tipo, pessoas que exatamente alimentavam de argumento uma pessoa só contra mim, o que já era bastante desagradável em si. Mas independente, né? Eu fui chamado de responsável por sair de algumas atividades e eu me senti desrespeitado, né? Tanto que depois eu cheguei a fazer vídeos dizendo por que isso não foi uma responsabilidade e tal. E havia outros motivos. Então, realmente eu não concordo, né? Houve motivos, aí também houve falta de respeito no final com a minha pessoa. Agora, muitos dos xingamentos que eu usei aqui não foram exatamente diretamente contra pessoas. Eu apenas estava muitas vezes, talvez uma coisa que eu esqueci de falar, eu estava bravo contra a situação. Né? Eu estava bravo necessariamente com apenas uma pessoa especificadamente. Ou pelo menos bravo contra grupos de pessoas, mas também mais bravo com a situação. Olha, essa situação aqui é muito ruim e tal, eventualmente eu usei palavrões. Mas não quer dizer que eu não tenha sido, não tenha faltado ao respeito comigo. Daí, a partir disso, nós vamos para o outro argumento. Mas no final você tem que conquistar o respeito. Pois é, mas eu acho que eu conquistei. Se é por lutar por aquilo que você acredita, pô, já tentei. Eu não só tentei conseguir, muitas vezes, eu creio realmente a grande maioria dos argumentos que foram levantados contra mim, eu consegui ter respostas que ou complementavam ou superavam esse argumento, ou explicavam eventualmente uma relativização dele, né? Uma relativização desse argumento, e ao mesmo tempo sem contar que muitas vezes essa falta de respeitabilidade, mesmo que não me ofendesse, seria mais uma maldade que eu teria, seria mais um peso para mim eventualmente enfrentar, então que me atrapalharia no enfrentamento da minha própria. Né?
E às vezes a pessoa sem necessariamente ter tanta. Outro tema que eu vou falar, aproveito e falo sobre isso. Às vezes a pessoa não desenvolveu tanto a fé para exatamente superar o seu próprio problema. Né? Ela não tem necessariamente a crença que ela consegue, mas ela vai tentar. Né? E eventualmente ainda se lança mais maldade em cima dela, aí que ela eventualmente pode perder a fé mesmo. Ah, mas se ele tivesse fé, conseguiria, né? Isso eventualmente seria o discurso dele. Eu não concordo, porque eu acho que a pessoa vai desenvolvendo. É um processo também. Além disso, né? Nossa questão da atrapalhabilidade dos outros, mas eu já falei sobre isso, não é, a ideia do vídeo não é nem sobre isso. Não é só a questão de eventualmente eu ser atrapalhado ou não por outrem. Deixa eu só lembrar do argumento agora, me escapam alguns argumentos. Não é nem só essa questão de uma dificuldade de me atrapalhar e eventualmente não ser eficiente para resolver o meu problema. Ou mesmo causando eventualmente maldade que eventualmente as outras pessoas que eventualmente podem ser maldosas, mas também não têm tanta fé assim. Eventualmente elas sofreriam eventualmente com alguma dificuldade ou mesmo uma mentira lançada para outras pessoas. E essas pessoas também de alguma forma sofreriam. Mas exatamente, não é só isso. Né? Esse é um problema que eventualmente eu trago à baila. Né? E realmente essa questão da respeitabilidade, que eventualmente tem. Sim, a questão de conquistar a respeitabilidade, sim, a questão de conquistar a respeitabilidade eu já fiz, não, mas eu acho que realmente, pelo menos tentei lutar por aquilo que eu creio. Não tenho talvez exatamente o melhor comportamento cristão, não que eu tenha atingido a perfeição, mas também não que eu seja, vamos dizer, totalmente indigno de qualquer tipo de respeitabilidade. E não que eu não respeite os outros também, hein? Não é porque eu falei um ou outro palavrão que agora perdi toda a respeitabilidade por todo mundo. Também isso não aconteceu. Então, por enquanto isso aí, acho que esse é o vídeo que eu tenho sobre a questão da respeitabilidade. E valeu! Valeu, Desarou!